E aí, pessoal, só para continuar nosso papo, né? Aquele vídeo, um vídeo por dia por 365 dias, no ano de 2019, sacadas sem anestesia. Hoje eu pensando aqui junto comigo mesmo, já que eu tô morrendo de frio aqui em Londres, tava pensando que o quanto a hipotermia é importante e é presente na anestesia, né? Se vocês forem parar para perceber, a gente faz muita heterogeneia com a anestesia. A gente sempre acha que a gente está fazendo bem para o paciente anestesiando, mas nem sempre. É óbvio que a gente tenta ao máximo manter a homeostase do paciente. O ideal é tirar o paciente de sala como se ele não tivesse operado. Às vezes tirar de sala ele melhor do que ele chegou, que algumas das vezes a gente consegue fazer isso, né? Enganar o corpo, né? Vamos dizer assim, tentar fazer com que o corpo não perceba que ele foi receber um puta estresse cirúrgico, né? Uma puta resposta inflamatória. Evitar que o corpo responda de forma exacerbada, né? Esse estresse cirúrgico, essa agressão cirúrgica. Enfim, mas a gente acaba também fazendo heterogenia. E uma delas é inibindo o centro de termorregulação do corpo. E aí a gente começa a agir como se fosse psilotérmicos. O nosso corpo começa a adquirir a temperatura, querer adquirir a temperatura do ambiente. Obviamente não chega a tanto, mas começa a, como a gente inibe o hipotálamo com as nossas drogas anestésicas, o nosso corpo começa a fazer hipotermia durante a anestesia, perder calor para o meio ambiente, né? Principalmente na sala cirúrgica gelada, né? Ou às vezes não usa um campo, aqueles campos cirúrgicos, né, impermeáveis, então acaba que molha o campo cirúrgico, e aí o campo molhado rouba mais fácil o calor do paciente. Enfim, se forem pacientes com superfície corporal aumentada, como em crianças, por exemplo, vão perder muito calor, ou em pacientes que têm tecido gorduroso, pequena porcentagem de tecido gorduroso, como idosos, por exemplo, ou né, idosos como são muito magros e também têm um metabolismo mais baixo, eles vão perder muito calor também para o ambiente. E o que acontece, pessoal? O idoso também tem a relação de água corporal é menor também, a água também conserva um pouco de temperatura, então com isso tudo o idoso perde mais calor. Enfim, o que acontece? Então com a nossa anestesia a gente perde calor, né, de forma mais fácil para o ambiente, porque a gente não tem o centro regulador, né, corporal que faça com que a gente produza calor, aumente o metabolismo, faça vasodilatação periférica e, por exemplo, tremor, produza tremores, ou seja, produza energia para poder conservar calor. Então o que acontece? A nossa anestesia faz vasodilatação, então ao contrário do que a proteção contra a hipotermia faz fisiologicamente no nosso corpo, que é a vasoconstrição, enfim, tem tudo aquilo, né, que a gente já sabe. E aí a gente também não sabe dos malefícios da hipotermia, né, distúrbio de coagulação, a cada 1 grau, né, centígrados da temperatura corporal perdida, você acaba diminuindo a taxa dos fatores, né, a ação dos fatores de coagulação em 30%, da disfunção plaquetária, enfim, distúrbio cognitivo, arritmias cardíacas, tudo que a hipotermia causa a gente já sabe também, não precisa ficar falando muito aqui. Mas uma coisa que às vezes a gente esquece é que uma das queixas mais comuns dos pacientes nas suas anestesias prévias é o frio, acordar com frio. Imaginem vocês, pessoal, você dorme tranquilo, quentinho na sua cama, aí na hora de acordar, 6 horas da manhã, de ir para o trabalho, você acorda num freezer descoberto, molhado, com um farol, uma lanterna na cara e com alguém te chamando agressivamente: acorda, ovo, acorda. Imagina o desespero, não é verdade? Imagina você acordar com isso, com essa sensação térmica horrível, com a luz na cara, com alguém te batendo sem você saber onde está. É horrível, é agressivo, produz aí um trauma psicológico enorme. Então tem muitos pacientes que, se você perguntar, porque muitas das vezes você não pergunta, né? O que dá outra anestesia? O que foi que te deixou, que você não ficou satisfeito,
que você não gostou, que possa mudar. Você sentiu dor, sentiu frio, então tem que perguntar do frio, náusea e vômitos. Então muitas das vezes as pessoas reclamam mais do frio, da náusea e vômitos do que da dor. Então tem pacientes que preferem acordar quentinho, sem náusea, mais com dor do que o contrário. Então às vezes a gente preocupa muito com a dor, mas não preocupa muito em acordar o paciente quentinho, num ambiente calmo, tranquilo, sem luz no rosto, ou seja, desliga os focos da sala, cubra o paciente, tira o campo molhado, cubra o paciente, né? Ligue o bafão ou a manta térmica, que for, se não já tiver ligado. Peça todo mundo para ficar em silêncio e chame o paciente com calma. Agora uma coisa, você quer acordar bem seu paciente, você quer fazer uma anestesia venosa total, você quer fazer um fast track, um rápido recovery, né? Você quer acordar o paciente como se não tivesse operado, como se não tivesse dormido, quer fazer a periglótica, acordar o paciente bem consciente, respondendo a comandos, ele mesmo tirar o tubo, então você tem que prestar atenção na temperatura. Pacientes que ficam com 35,5 de temperatura não devem ser estubados, tá? Porque você muito provavelmente vai ter um retardo de despertar, você vai ter uma diminuição do clearance das suas drogas, né? Uma diminuição do metabolismo das drogas, a farmacocinética do paciente muda completamente, então você não vai ter aquela farmacocinética esperada daquele paciente seu específico, a resposta do paciente vai ser totalmente diferente, aquele alvo que você usou, aquele bis que você está usando não vai subir, né, de forma como deveria, com a hipotermia, mesmo que seja de 35,5 de temperatura, aquele idoso, aquela criancinha que você tenta estubar com 35,5 de temperatura, 35,3, vai ter um despertar mais prolongado, vai acordar agitada, vai acordar com sensação de frio, vai acordar sonolenta, não vai responder comando, você vai estubá-lo, vai esperar 20 minutos, ele com alvo de 0,2, já quase nada de propofol, que é o alvo que a bomba acha que tá falando com você que tá, mas num paciente com normotermia. Naquele paciente com 35,3 de temperatura, ele não está com alvo de 0,2, ele vai estar com alvo de 1, sei lá quanto, entendeu? Então vocês têm que lembrar disso, monitorizar sempre o paciente de vocês, com temperatura, né, com termômetro esofágico de preferência, tá? Sempre a sala aquecida e tudo, mas mesmo assim, às vezes a gente não consegue aquecer os pacientes de forma correta, e aí tenta estubar na correria, que é trocar de sala rápido, estubar rápido, levar para RPA rápido, e aí tenta estubar com o paciente com 35,3 de temperatura. Vai estubar o paciente sonolento, com chance de broncoaspiração, com chance de queda de base de língua, dessaturação, com atelectasia, com chance de acordar com frio tremendo, e depois o que ele vai lembrar de tudo, de todo o processo de internação cirúrgico e tudo, às vezes o que vai lembrar, o que vai ficar na cabeça dele, o que ele vai lembrar vai ser o frio, o tremor horrível que ele passou. Então, gente, vamos pensar nisso. A sacada que eu dou para vocês é estubar os pacientes sempre acima de 36 de temperatura. Vocês vão ter uma estubação muito mais previsível, um despertar muito mais previsível, com clearance das drogas mais previsíveis, com alvo mais fidedigno, com bis mais fidedigno, tá bom? Isso é importante, não esqueçam disso. Óbvio que a hipotermia causa outras coisas mais graves, como subcoagulação, arritmias, distúrbio plaquetário, enfim, mas o que impede às vezes de deixar sua anestesia redonda, como deveria, como você se programou, como você quer mostrar para o paciente, para todo mundo ao redor, que você está estubando o paciente bem, que está acordando super bem, que saiu de sala melhor do que entrou, o que vai deixar o que vai impedir você de ter esse sucesso, às vezes é a hipotermia, mesmo que leve, 35,5, 35,4. Então não estube os pacientes com essa temperatura, evite estubá-los nessa temperatura, sempre acima de 36, tá bom, pessoal? Vocês vão ter muito mais sucesso na estubação, muito menos trauma psicológico dos seus pacientes, tá bom? Além do gasto energético dos tremores, principalmente pacientes coronariopatas, você vai diminuir o risco de eventos cardiovasculares, tá bom? Essa é a minha sacada de hoje, tá? Sacada de manter o paciente eutérmico na estubação para ter um resultado melhor, tá bom? Grande abraço, pessoal. Evitem o frio em vocês e nos pacientes. Valeu!